Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda semana de aula, gente. Segunda semana ou um planejamento inteiro aí para você, recheado de ideias e de intenções. Enquanto eu compartilho aqui a tela para a gente poder estudar a segunda semana, para eu poder explicar como que ela funciona, porque para mim só mostrar a segunda semana não é suficiente. Aqui no Grupo Spolidori, a gente trabalha com a engenharia pedagógica. Então, não adianta um professor estar na sala de aula com uma coisa pronta, sem saber como aplicar ou sem saber por que está fazendo aquilo, porque senão a gente faz mais do mesmo, né? Senão a gente cai nessa daquele monte de gente que tem na internet que é desqualificado, consegue seguidores porque fica fornecendo coisas que são irrelevantes, mas enfim, fornece coisa, então a pessoa a princípio acha bom, mas com o tempo começa a perceber que aquilo não dá resultado com as crianças, né? Então não é essa a nossa intenção. Deixa eu compartilhar aqui. A nossa intenção é que você realmente compreenda por qual motivo você está fazendo determinada coisa. Então, hoje eu vou falar da segunda semana de aula pronta. Na semana passada, eu trouxe o planejamento da sua primeira semana de aula, nesse eu trouxe da segunda. E a sua pergunta provavelmente é: você vai fazer isso o ano inteiro, Janaína? Não sei. Depende de você se a gente vai fazer isso o ano inteiro, porque é um trabalho, gente, que mobiliza uma equipe. Então, é uma equipe trabalhando para você planejar a sua aula. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa que cada vez mais as pessoas assistam esse vídeo do planejamento. Se muitas pessoas assistirem, a gente continua fazendo, senão a gente aborta a missão, né? Então é simples assim. Você assistiu, você comentou, você compartilhou com o máximo de professores que você conhece, com o máximo de diretores que você conhece, beleza. A gente vai ver se realmente aconteceu isso com os números do vídeo, né? Se ele tem muita visualização, se ele tem muita curtida, e se você realmente contribuiu, se ele está se espalhando aí pelas redes, a gente continua o trabalho. Se a gente vê que não está contribuindo, a gente vai ter que parar, porque daí a gente vai colocar esforços em outro tipo de produto, em outro tipo de serviço. Beleza? Então, conto com a sua ajuda. Já aproveita e se inscreve no canal, que já é um meio caminho andado, né, gente? Vou falar aqui sobre a segunda semana de aula pronta e eu vou começar da mesma forma. Opa, desculpa, tem um probleminha aqui. Eu vou começar da mesma forma que eu fiz a anterior. O que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho, deixa eu só fazer um ajuste, que ele foi de um jeito esquisito para vocês, né? Mas eu já arrumo. A gente vai tratar um pouquinho do seguinte: a gente vai criar uma legenda, tá? Agora acho que vai certinho. A gente vai criar uma legenda das intenções da semana. Então, o que que acontece? Por semana, eu estou estabelecendo, por enquanto, como é começo das aulas, 3 cores, tá? E daí eu vou comparar para vocês poderem entender o pensamento da engenharia pedagógica no próximo slide, depois desse, como que está sendo desenvolvida essa estratégia para que dê certo na sua sala de aula. Lembrando, gente, que é um plano que pode ser utilizado aí desde o infantil até o 5º ano do fundamental. Então, assim, a gente está conseguindo abarcar de um jeito bem bacana todas as séries, porque são materiais diversos que a gente tem, então é possível fazer isso. A gente não é aquele picareta, né, que faz uma coisa só para sempre e não desenvolve a criança. Bom, 3 itens vão fazer a diferença aí, ó. O estabelecimento da rotina, e daí eu já vou colocar aqui as cores para a gente poder trabalhar com elas, as regras e as primeiras atividades. Então, na semana anterior, que foi a primeira semana, eu já comecei a estabelecer rotina, por quê? A gente pouco estuda sobre isso na faculdade, mas é essencial, é um dos grandes problemas aí da educação, que a gente trabalhe dentro de uma linha behaviorista, pelo menos no estabelecimento de rotina. O nosso cérebro, ele tem um funcionamento por repetição.
Então, quanto mais eu consigo repetir a parte de tempo, a parte de temporal, mais o corpo da criança se acostuma ao tipo de atividade na escola. Por isso que a gente tem que estabelecer uma rotina. E aquele negócio de ficar colocando rotina na lousa, ficar falando rotina para a criança, não adianta, do ponto de vista aí da neuroeducação. Porque você está comunicando, mas a criança não está vivenciando, sabe? É quase como um lembrete do trabalho do professor, não é uma coisa que você implanta, é diferente. Por isso que a rotina ela tem que ser implantada aos poucos, tá? A criança tem que sentir essa rotina, não adianta você falar e não fazer, não permanecer. Por isso que a gente está trabalhando com essa questão também. A gente precisa começar a colocar regras, porque na primeira semana eu trabalhei mais com a questão de recepção das crianças, que era um outro item. E a gente começa já com as primeiras atividades, porque na semana anterior, vou mostrar aqui para vocês, olha. Na semana anterior, eu trabalhei mais com as diagnósticas, ó. Vou colocar aqui, ó. A evolução do planejamento. Na semana 1, a gente trabalhou com recepção dos alunos, que está em verde, com a rotina, estabelecimento de rotina, que está em roxo, e em laranja a gente tem as atividades diagnósticas. Por que que eu fiz isso? Para poder dar uma entrada mais tranquila, segura e bacana para o aluno, né? Para ele poder começar a entender o ambiente acadêmico. Então, a partir daí, eu ainda não coloquei regras nessa primeira semana. Vejam que as regras elas vão entrar nesse quadro 2. Então, tudo que está em rosa são as regras, tudo que está em roxo permanece sendo a rotina, e tudo que está em marrom são as primeiras atividades da criança. Vejam que a intenção é o que manda no planejamento. Não adianta eu jogar a atividade sem saber o que eu estou fazendo, né? Então, aquele negócio de pegar a atividade pronta sem saber como aplicar não adianta. Você precisa ter uma engenharia pedagógica que coloque estrategicamente cada atividade no seu lugar, para que isso seja absorvido de um modo mais natural pela criança dentro do ambiente acadêmico. Beleza? Vou explicar aqui brevemente, mas eu já explico o quadro da segunda semana também. Gente, se vocês perderam o quadro da primeira semana, eu vou deixar no fim do vídeo, naquelas miniaturas, para você clicar em cima e assistir, beleza? Provavelmente eu vou fazer também um playlist das semanas de planejamento para ficar mais fácil você localizar, e daí eu falo dele no próximo vídeo, porque o terceiro com certeza vai ter. Aqui a gente tem uma coisa interessante, olha, lembra que eu falei que a rotina ela permanece? Por que que ela permanece? Porque aqui na primeira semana, vejam que eu coloquei o final da aula como rotina, e na segunda semana eu começo a estabelecer uma nova rotina. Então, aquilo que era em verdinho aqui, ó, tá vendo? Dinâmica socioemocional na sexta, por exemplo, ela começa a se tornar uma rotina na próxima sexta, porque eu repito, né? Então, aqui eu já tenho itens que eu quero repetir. O tipo de atividade, né? O tipo de coisa que eu faço com a criança na primeira semana, eu repito na segunda. Mas na segunda também, o Dia da Música se torna uma implantação perene, aí, pelo menos por algum tempo. Então, eu continuo com essa rotina. As regras da classe eu começo a trabalhar por meio de temas mais generalizados. Então, eu trabalho tanto a regra da classe, como eu trago um pouquinho de aprendizagem socioemocional para poder dar algumas pitadas aí de autocontrole, controle inibitório, flexibilidade cognitiva para a criança, além da questão de socialização. E as primeiras atividades, eu começo a trabalhar aí com coisas mais básicas, para eu poder sentir como a criança está, mas já revisando o que foi feito aí no ano anterior. E a gente vai trazer aqui, ó, vou trazer para vocês agora o próximo slide. Como que isso funciona? Esse daqui é da segunda semana mesmo. Como que isso vai funcionar? Eu vou fazer igual ao anterior, então eu tenho 3 itens que são do planejamento, e eu tenho 2 cores aqui, que é o amarelo e o azul, que são os tipos de atividade que eu utilizei.
Como eu tenho uma loja virtual com materiais, o que que vai acontecer? Eu vou sugerir materiais da loja, mas você pode ficar à vontade para poder utilizar o seu próprio material, né? Lembrando que a qualidade do material faz toda a diferença em sala de aula. Então, se você pegar um material qualquer na internet, sem essa engenharia, não vai dar o mesmo resultado, né, gente? Só a intenção não faz com que a intenção vire também um resultado sem a atividade adequada. Então, você pode fazer, né? E a gente também dá a opção de você poder adquirir no site da loja ou pegar as atividades gratuitas que a gente indica aqui no planejamento, ok? Vamos voltar lá. Bom, a rotina, o que que eu fiz aqui no aumento? Como eu falei para vocês, eu coloquei o dia da música como rotina na sexta, mas na segunda aula, nesta semana, eu começo a organizar o caderno. Por que que eu pus isso na segunda aula? Ou na segunda semana, na segunda aula. Eu vou explicar a primeira rotina, tá? Depois eu explico a questão do rosa para vocês, ok? Então vamos por partes, a qualquer momento você pode parar o vídeo para retomar. Eu acrescentei o caderno na segunda semana, segunda aula, porque na primeira semana a gente está com uma questão de recepção e nem todos os alunos têm material completo. Então eu dou um tempo para o pai poder se organizar. Na segunda semana eu começo o caderno, mas eu tenho um dia, que é a segunda-feira, que eu vou organizar esse caderno. Então, como que o professor vai fazer com ele? Vai ser um caderno de classe para todas as matérias? Vai ser um caderno de classe para duas matérias em um caderno e três na outra? Como que vai ser essa organização? E daí eu vou até pegar extra aqui, olha, vocês. Por que que eu estou falando isso? Porque, que nem quando eu estava em sala de aula, eu organizava os cadernos com essa fitinha aqui, ó, o durex colorido, né? Então, assim, eu colocava a língua portuguesa e daí no meio do caderno era matemática. O meu, gente, não tem capinha, porque é um caderno modelo, tá? Mas o das crianças tinha uma capinha escrito português, outra capinha escrito matemática, tudo para organizar aí bem o caderno, certo? Aliás, eu tive uma ideia agora, por isso que eu dei uma parada assim, mas eu não vou contar para vocês, não, vai ser segredo. Então, esse dia da segunda-feira é para organizar esse caderno. Vou colocar aqui para vocês de volta enquanto eu fecho aqui, porque senão fica uma sombra em cima de mim, né? Então, aqui, ó, vejam, eu organizo o caderno na segunda. Então, as crianças começam toda essa questão. Combino com elas o cabeçalho, como que vai ser. Eu tenho um vídeo de cabeçalho no YouTube também, caso vocês tenham dúvida. E daí, só na terça é que eu vou começar mesmo o caderno. E daí, o que que eu faço? Eu mesclo português com matemática, olha. No caderno, sequência numérica na terça, alfabeto na quarta, operação matemática na quinta e na sexta um stop dirigido, um pouco mais tarde, porque a gente tem a questão aí do dia da música, que ele é fixo por enquanto. Vejam que os temas que eu coloquei são ideais para quaisquer faixas etárias que utilizam caderno, tá? Então, que nem no infantil, eu posso fazer números de 1 a 5 no caderno, só para a questão aí de utilização de espaço. No primeiro ano, eu posso fazer uma sequência numérica para as crianças escreverem de 1 a 20. No segundo ano, pode ser de 1 a 100, para ver como que eles estão. No terceiro ano, eu posso pedir de 1 a 200, contando de 2 em 2. Então, dá para vocês brincarem com essa questão da sequência numérica. E o mesmo com as outras atividades. Então, na quarta, que é uma atividade de caderno do alfabeto, no primeiro ano, só um minutinho. Deu uma travadinha aqui e voltou. No primeiro ano, a gente tem a atividade de alfabeto para colocar o alfabeto mesmo. Mas eu posso colocar só as vogais, por exemplo, para começar o caderno, que eles ainda não estão acostumados, né? No segundo ano, pode ser o alfabeto inteiro. No terceiro ano, pode ser uma atividade de ordem alfabética, com poucas palavras. Quarto ano, eu aumento essas palavras. Quinto ano, eu coloco ordem alfabética mais diferente, com palavras de início igual, mas que a segunda letra é diferente, como
Por exemplo, Pato e Pedro, o que vem primeiro, né? Então, eu vou colocando o aprofundamento de acordo com a série. Na quinta, a mesma coisa, gente, operação matemática super simples. Aí, no primeiro ano, eu posso trabalhar com imagens, né? Então, 3 bolinhas mais 2 bolinhas dá quantas bolinhas? 2 bolinhas mais 6 bolinhas dá quantas bolinhas? No segundo ano, posso trabalhar com operações simples de adição e subtração, e assim eu vou aumentando a dificuldade. E na sexta, eu coloquei esse stop dirigido, que é aquela brincadeira do stop, que você pode colocar as letras. Então, eu quero que vocês, que nem no primeiro ano, façam desenhos de animais com a letra A. No segundo ano, vamos colocar animal e cor. Então, vocês vão fazer animal e cor com A, e daí tem que escrever em vez de desenhar. Com, sei lá, com C, e daí você pensa em coisas que têm animais e cores. E assim você vai dificultando de ano a ano, dependendo da série que você pegou, né? Se vocês acharem interessante, eu estou explicando assim num vídeo um pouco mais longo, para vocês entenderem um aprofundamento. Mas quem sabe, se vocês acham legal, vocês podem colocar nos comentários dicas de como que eu posso explicar melhor nos vídeos, para ficar menos cansativo para vocês. Talvez um vídeo falando só de caderno de primeiro ano, só de caderno de segundo ano, só de caderno de terceiro ano, dentro do planejamento que eu fiz. É uma opção aí para vocês também. Mas aí vocês têm que me dizer, porque eu não sei o que fica mais fácil para vocês, ok? Bom, esse daí do caderno está dentro da rotina, né? E daí no final da aula eu mantenho uma atividade um pouco mais agitada, assim, de recorte na penúltima aula, e atividades aí de finalização na última aula. Então, isso fica bem evidente aí durante o trajeto da rotina. As regras da sala, gente, eu utilizei um material que tem no site da loja, né? Vocês veem que tá aqui em amarelinho, ó, materiais da loja, tá vendo? Nossas regras. Tenho 2 materiais de regras, um para crianças menores e um para maiores. Para fazer esse planejamento, eu peguei o tema das maiores, né? Mas nada impede que você adquira o das menores e coloque lá no das menores. Eu vou explicar quando eu mostrar o material. Um animalzinho por dia, mas aí vocês vão entender vendo a capa, né? Nas regras da sala, o que que acontece? Cada dia eu trabalho um tema diferente. Por quê? Porque aquele negócio de fazer contrato logo que chega não dá certo, as crianças esquecem, não é uma coisa assim que você consegue vivenciar, como eu falei para vocês. Então, isso tem que ser em pequenas doses. A gente trabalha esta semana com pequenas doses e na semana seguinte eu coloco um contrato de regras, porque a criança vai ter tempo de amadurecer as ideias que foram trabalhadas. É diferente de você chegar e fazer um contrato pronto com elas. Você vai construir o contrato durante essa semana e vai elaborar na semana seguinte para que isso dê certo, para que seja funcional, entende? Vou voltar lá para a gente poder ver. E a parte em marrom, é que eu já estou olhando as atividades grátis. A gente tem um material no site da loja que se chama Minhas Primeiras Atividades. Então, são atividades de início de ano, que são um pouco menos descomprometidas aí com o conteúdo, mas que já trazem uma pequena revisão do ano anterior. E se você já tem esse material e não quer usar de novo, na semana 3 eu vou sugerir o material de revisão, que a gente também tem um item de revisão na loja, que é uma outra opção, porque na semana 3 eu vou incluir a revisão, né? Em vez de primeiras atividades, a gente vai para uma questão mais dentro do foco dos conteúdos. Então, eu começo na semana 1 a recepção, na semana 2 atividades introdutórias, para na semana 3 eu colocar um pouco de revisão para estabilizar a aprendizagem da criança. Vejam como há uma evolução de engenharia pedagógica nesse assunto. E eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma formação profissional em elaboração de material didático. E a gente dá o único curso do Brasil que tem essa matéria. Então, é só por isso que eu consigo estruturar dessa forma, né? Se você tiver interesse no curso, eu também vou deixar aqui embaixo do vídeo, no resumo, o contato, que a gente começa as aulas ao vivo em fevereiro agora.
Então, você pode entrar em contato com a Cirlei para poder pegar mais informações. Mas vejam que não é um curso que é só para quem vai fazer atividade didática. Graças a essa capacitação é que eu consigo montar esse planejamento. Então, ele vai muito além de fazer uma atividadezinha, porque a atividadezinha é o que está implodindo a educação, sabe? Fazer atividade sem ter essa formação. Bom, continuando aqui, a gente vai ter, né? Em amarelo são os materiais da loja que eu falei para vocês, então eu já vou explicar que o Nossas Regras é material de regras e esse Portas da Amizade, Círculos de Amigos e Mapa da Classe, além do Minhas Memórias, que não está em amarelo, mas também é de um material de dinâmicas que eu já indiquei na semana anterior. Então, se você já adquiriu, veja que já deu para 2 semanas o material, e é um material super em conta, assim, é uma coisa assim que é quase que o preço de um estacionamento de shopping, e é muito mais rentável, assim, né? O custo-benefício é excelente. E para essa semana, eu sugiro, em azul aqui, a atividade gratuita da música, que quem já assistiu o vídeo da primeira semana já tem, e o Rimando Tudo, que é uma atividade de consciência fonológica um pouco mais antiga no canal, mas que eu gosto bastante porque a rima é algo que a gente trabalha do infantil até o ensino médio. Então, não custa você dar essa atividade para a criança, para que você possa reforçar a questão de manipulação de sons. Então, ela é uma atividade aí que é desde o infantil até o 5º ano, gente, perfeito. Então, eu também estou indicando ela. Agora, o mais importante, onde eu consigo esse material, Janaína? Eu vou mostrar para vocês quais são os materiais, tá? Que eu utilizei no plano, para ficar bem explicadinho. O Rimando Tudo é esse vídeo aqui que eu vou deixar o link embaixo do vídeo que você está assistindo no resumo, para você só clicar e ver como que você recebe esse material. E o Dia da Música, que é essa ficha aqui, se você ainda não pediu, tá perdendo tempo. Você vai entrar em contato com a Matraca, que é a mascote da fada, né? E a gente tem a ficha de atividade musical, que ela é totalmente gratuita por esse WhatsApp aqui. Não adianta você pedir o Rimando Tudo neste WhatsApp, porque a Matraca não tem, tá? Então é assim, olha. Porque eu dei uma aumentada na voz? Porque às vezes a pessoa entra em contato com a matraca, é só tempo perdido, se você não tem o Rimando Tudo. Por que que é tempo perdido, gente? Otimizem o tempo de vocês. Se eu estou falando que o Rimando Tudo você tem que assistir o vídeo, é porque no vídeo tem um procedimento diferente da matraca para você pedir, porque era uma regra antiga que nós tínhamos. Então ela permanece para não criar confusão interna na empresa, tá? Então, rimando tudo, você precisa assistir o vídeo para ver como que você pede. Matraca, você pede pelo WhatsApp, são coisas diferentes, ok? Então, de novo, rimando tudo, você faz o quê? Responde para mim. Assiste o vídeo, que o link está embaixo do vídeo no resumo, tá? Atividade da música, você faz o quê? Entra em contato com a matraca pelo WhatsApp. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos otimizar o tempo de todos, ok? Demais atividades, gente. A gente tem as atividades de dinâmica, que é aquela lá, Portas da Amizade, Mapa da Classe, e o Minhas Memórias, que é até uma lição de casa, que lá no Dinâmicas está explicando. Esse daí está nesse material aqui, ó, Dinâmicas para os primeiros dias de aula. E adivinha onde vai estar o link desse material de dinâmicas para os primeiros dias de aula? Onde vai estar o link desse material, gente? Embaixo do vídeo, no resumo. No final do vídeo, eu prometo que eu mostro brevemente, em menos de 1 minuto, como que você acha isso. Usando o vídeo anterior, naturalmente. Regras da classe. A gente vai ter regras para menores, que vai trazer bichinhos, então a gente tem a tartaruga, a gente tem a raposa, a gente tem uma série de bichinhos aí que eles vão
sentir empatia pelas regras, que é o mais importante. Então, esse daí, a gente tem as páginas para formar o mini livro com as crianças, então é uma construção. A gente tem cartazes para você decorar a sala e a gente tem explicação dos animais, tudo isso no material, tá? Pode ser usado no infantil e eu recomendo também para primeiros anos, porque eles super entendem bem. Até segundo ano, se ele for imaturo, né? Defasado até. E a gente tem o Regras da Classe, que foi o que eu utilizei ali no planejamento para colocar os temas, mas nada impede que você substitua pelo Regras da Classe, né? O Regras da Classe com atividades já é para crianças que escrevem, então eu sugiro a partir do terceiro ano, e daí tem todo aquele material que eu coloquei no planejamento, está aqui também. Como primeiras atividades, se você está no infantil, a gente tem a coleção Campos de Experiência, que daí tem o fevereiro volta às aulas, e daí você pode colocar uma atividade por dia, são atividades mega mão na massa, então não é aquele negócio só de folha, a gente tem atividades práticas também. E de primeiro a quinto ano a gente tem o Minhas Primeiras Atividades, que adivinha onde vai estar o link de tudo isso, gente? Onde está o link de todo esse material? Quem sabe me responder? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acertou quem falou embaixo do vídeo no resumo. Então é só você colar o vídeo um pouquinho que você vai ver, colar a página, né? Um pouquinho que você vai ver embaixo ali todos os links que você precisa. Para finalizar aqui o vídeo, antes de eu mostrar onde se você tem dúvida sobre a questão do uso do caderno, porque essa é uma dúvida que a gente tem, mesmo porque na faculdade não nos ensinam a utilizar o caderno, verdade seja dita. Então, a gente tem um curso chamado Como Usar o Caderno de Lição com Sua Turma. Esse é um curso básico e um vídeo gratuito sobre o assunto. E, Janaína, onde eu encontro esse vídeo? Quem sabe me responder? Embaixo desse vídeo aqui, vai ter lá, curso inicial caderno. E do lado vai ter o quê? O link, gente. É só clicar no link que você vai lá, beleza? Vocês acham que eu estou sendo assim muito categórica, né, para ficar forçando isso e repetindo, mas a gente está com uma série de problemas de atendimento, porque em vez da pessoa clicar no link, ela entra em contato com a gente. E isso é extremamente preocupante, porque você é um professor, um profissional da educação, e você precisa ser autônomo. Sem você ser autônomo, a educação só vai piorar. Então, por favor, tentem clicar no que eu coloquei embaixo do vídeo, porque senão vocês atolam o nosso atendimento com informações que já estão lá para vocês. Então, em lugar de ajudar o nosso trabalho para poder ajudar você, é igual quando o aluno está na sala de aula, que você tem aquele monte de coisa para fazer e ele começa a jogar coisa na sua mesa, não atrapalha? A mesma coisa a gente tem uma equipe trabalhando para você. Só que se você não deixa essa equipe trabalhar, a gente vai produzir menos e você vai ter menos material. Por isso que eu estou gentilmente aqui repetindo, batendo na mesma tecla para que você seja autônomo. Olhe embaixo do vídeo e clique, que é muito mais fácil do que você entrar em contato com a gente, porque daí a gente pode produzir mais para você. Vamos fazer esse contrato? Vamos ver se no próximo vídeo eu vou ter que repetir essa informação ou se melhorou. Se melhorou, vou dar parabéns. Se não melhorou, gente, eu vou de novo ter que usar tempo do vídeo para poder dar essa informação, ok? Jana sincerona aí para vocês. Se você assistiu aquele vídeo lá do curso e achou insuficiente, não está seguro para usar o caderno, não desista. A gente tem uma associação, né, um clube de membros no YouTube. E um dos cursos, gente, que tem muitos outros lá, que a gente tem para sócios raiz, que é a primeira associação, a mais barata, é menos de R$ 10, você paga. A gente tem uma série de aulas, são 5 aulas no membro raiz, sobre o uso do caderno. Então, lá eu vou falar tipo de caderno, o que que você faz, o que que você não faz, para que que serve o caderno. E na quinta aula eu vou trazer também a questão de idade, a frequência do caderno, como que você faz, vou dar alguns exemplos práticos para você não se perder.
Só para finalizar mesmo agora o vídeo, e também vou deixar, adivinha onde? O link dos membros. Quem adivinha ganha um super elogio aí. Adivinha onde vai estar o link do clube de membros? Adivinha? Embaixo do vídeo, no resumo, que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, eu entrei no YouTube, tá? Eu vou digitar lá Janaína Spolidori, que eu já tô ficando careca, né, de digitar isso. Esse que tem a bolinha, tá vendo? Ó, tem um anúncio aqui, né, Janaína Spolidori. E a gente tem uma bolinha, tá vendo? Do lado da bolinha tem Janaína Spolidori. O que que eu faço? Eu clico, vai para o meu canal. Deixa eu só colocar aqui no mudo para não atrapalhar vocês. Vai ter a página inicial, beleza, né? O que que eu vou fazer? Eu vou aqui em vídeos, olha. Nos vídeos, eu vou pegar aquele da primeira semana pronta de aula, para vocês entenderem o que que eu estou falando do resumo, tá? Então, aqui, ó. Embaixo do vídeo, se eu rolo, isso aqui é rolar, tá vendo? Se eu rolo o meu vídeo, aqui embaixo vai ter uma série, tá vendo esse negocinho em cinza? Boneco de boas-vindas, atividade da música com a matraca, quem sou eu? Daí tem o mostrar mais. Quando eu clico em mostrar mais, vai ter todos os links que eu mencionei no vídeo. Se não for link, vai ter telefone. Tá vendo? Aqui, olha, que é o da música. Então você só olha aqui e clica no que você quer, o que você precisa, certo? Então tem um cardápio para você utilizar. Eu vou aproveitar e explicar que aqui tem o botãozinho Seja Membro, tá vendo? Quando eu clico, ah lá, o Educador Raiz é R$ 6,99 por mês. É esse Educador Raiz que tem direito aí em janeiro, fevereiro, janeiro/fevereiro. Não sei se continua em março, tá, gente? A gente ainda está estudando quais vídeos ficam e quais saem das associações, porque eles não são eternos, né? Mesmo porque a gente precisa reciclar o material. Quem é membro raiz vai ter de lambuja aí esse vídeo por esse valor que não paga nem o sorvete do shopping, né? Então, assim, é um conhecimento que é seu, ninguém tira, eterno, né? Vai até o dia que você morrer, vai ter lá o seu conhecimento, por R$ 6,99 na mensalidade. E daí você pode, como eu falo mensalidade, eu vou explicar. Você pode escolher ficar só esse mês, ou você pode escolher recorrente. Recorrente é quando você escolhe que seja todos os meses, até você escolher não ter mais associação com a gente. Beleza? Eu acho que eu expliquei tudo, espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima semana, que essa com certeza eu vou fazer a terceira semana. Mas para que eu continue fazendo, eu preciso que você curta o vídeo, compartilhe, porque se não tiver mais de 1.000 visualizações, pelo menos, cada vídeo, eu não vou continuar fazendo esse trabalho, ok? Até a próxima. Bom trabalho para vocês e muito sucesso!